Então podemos começar, doutores? Sim. Então vamos lá. É Antônio Palocci Filho. Isso? Palocci Filho. Boa tarde, senhor. Então nós vamos dar início, então, né, a uma segunda fase da execução aqui. Eu acredito que os doutores já devem ter conversado com o senhor, né? Como eu estava dizendo até no início, independentemente da presença dos dois, o importante é que o senhor compreenda, né, as condições, a forma de cumprimento, quais são os cuidados que o senhor deve ter. A secretaria também vai lhe passar alguns cuidados, porque, como eu estava dizendo aos doutores, né, toda e qualquer consequência recai sobre o senhor. Então, do ponto de vista jurídico, eles se viram, né? Então, se o senhor tiver qualquer dúvida em relação, inclusive, que nós vamos tratar agora, o senhor, por favor, pergunte, porque essa é a oportunidade para isso, né? Então, assim, né, nós estamos dando, então, início, né, à execução propriamente dita, embora o senhor já estivesse preso, né? Eu vi ali, estava verificando, a condenação primeira, né, era de 18 anos e 20 dias, né, em função até do acordo. Então essa pena foi reduzida para 9 anos e 10 dias de reclusão e 208 dias multa. Bem, vi que o senhor permanece preso desde o dia 26 de setembro de 2016, certo? Até a presente data. Então nós vamos dar início agora ao regime semiaberto diferenciado, que é o que foi previsto inclusive na decisão do desembargador, já determinando, né, a progressão para esse regime, condicionando uma prisão domiciliar em período integral com monitoramento eletrônico, certo? Até pela hora que chegou a informação do tribunal e pelas informações que tinha aqui nos autos, eu não consegui determinar ainda, e gosto sempre de fazer isso, já a previsão para a progressão da próxima fase, certo? Então, geralmente eu faço isso, mas ali até por conta da correria, mas eu já estou determinando a secretaria, né, que faça essa conta, a verificação, né, desse cumprimento de pena, inclusive nessa segunda fase, para que a gente faça, então, a devida anotação nos autos. E geralmente o que eu faço? Né, com 10 dias de antecedência desse vencimento de prazo, intimo o Ministério Público e Defesa para ver se tem, né, alguma objeção ou se tem algo a requerer, e aí passamos à fase seguinte, né? E aí estabeleceremos outras condições na ocasião, né? Se houver necessidade, a gente marca uma outra audiência, o senhor, né, comparece aqui e aí a gente estabelece as condições. Se a gente entender que não há necessidade, eu estabeleço essas condições por despacho e dou acesso à defesa, e aí o senhor vai ser intimado das condições do próximo, né, regime. A questão era só dar cumprimento com a maior urgência, e até pelo período que o senhor já está aí, né, a essa decisão. Então nós vamos dar início então a essa fase, né? Acho que o senhor também deve ter visto ali o acórdão, né? Eu vi ali que a progressão ela tinha sido condicionada ao pagamento da multa indenizatória, né? Verifiquei também daí no acordo, né, que essa multa indenizatória ela já foi pactuada, né, no valor e que em princípio o desembargador acolheu, e vi que existem valores bloqueados, né, que em princípio, né, garantem esses valores, né? Os valores ainda estão na 13ª, vou pedir então para que faça transferência pelo menos dos valores suficientes para cumprir essas duas penas pecuniárias, né? Porque eu vi ali, né, apesar do acordo ter previsto uma multa no valor mínimo, né, o desembargador manteve a multa em 18 dias multa, né? E isso eu pedi para fazer a atualização do cálculo ali, doutor, deu R$ 950.128,35, né? Eu pedi esse cálculo, foi anexado há pouco nos autos, então a defesa tem acesso, né? Em princípio, qualquer questão relacionada ao cálculo, a defesa pode se manifestar. Perfeito. Né? Nós temos ali daí o valor das custas processuais, vou dar um prazo aí de 10 dias para a defesa fazer o recolhimento, e nós temos aí depois a questão aí só da despesa do monitoramento, né? Pelo que foi decidido, né, senhor Antônio, o regime vai ser semiaberto integral, né? Então, assim, o recolhimento é integral dentro da sua residência, com monitoramento. Qual é a preocupação maior, então, que o senhor vai ter que ter, né? Porque às vezes nós temos algumas situações que tem autorização para deslocamento, não. Então, quais são as principais, e eu diria assim, obrigações e os cuidados maiores que o senhor tem que ter, né? Primeiro, com a manutenção da carga da bateria, né? Do equipamento. Já solicitei para a empresa, inclusive, para a gente tentar melhorar um pouco, mas por conta de estrutura, de rede, ela consome, então assim, infelizmente ela dura 24 horas. Então o cuidado do carregamento tem que ser diário. Tá? E por que isso? Né? Porque o não carregamento do equipamento, né, nos impede de monitorá-lo.
para nós isso é uma fuga eletrônica e isso é uma falta grave, né? É a mesma coisa que o senhor tivesse pulado a grade da penitenciária e fugido, né? Então é uma fuga eletrônica, uma falta grave, né? Se abster, né, logicamente, de tentar remover o equipamento. O equipamento é a prova d'água, até 10 metros de profundidade ele suporta, né? Então é para tomar banho, para ter cuidado, né? Então assim, é um equipamento que eu sempre brinco até, né, porque as pessoas falam muito da tornozeleira eletrônica, e eu digo, a tornozeleira não é um conversor de personalidade, né? É por isso que você vai colocar em pessoas que têm responsabilidade para usá-la, né? Porque para remover é a coisa mais fácil que tem, né? Só que, evidentemente, né, a remoção do equipamento também é uma falta grave que pode também importar na regressão do regime, né? Então assim, o carregamento e não, né, tentar removê-lo. Bem, só já adiantando, doutor, já há algum tempo a gente retirou da tornozeleira o sinal sonoro, até para evitar qualquer tipo de constrangimento. Mas ela tem sinal luminoso e tem um sinal vibratório. E para que serve isso? Para avisar que alguma coisa está errada, né? A secretaria depois vai explicar para o senhor o tipo de luz que vai piscar, ele vai avisar quando está faltando carga de bateria, ele vai avisar quando alguém de repente está tentando entrar em contato com o senhor e precisa ser correspondido, né? Então assim, é uma forma que o equipamento tem de a gente manter contato com o senhor, né? Qualquer dúvida, como eu lhe disse, né, o senhor pode procurar a defesa, pode ligar para a secretaria da vara, pode mandar um e-mail para cá e eles vão lhe esclarecer, eles vão lhe explicar ali como é que faz a utilização do equipamento, como é que faz a carga do equipamento, né? E a outra e principal obrigação que o senhor tem nesta fase aqui, né, é exatamente, além dessas, é manter, né, um celular sempre, né, à disposição e ao alcance, né, um telefone residencial, né? Por quê? Porque qualquer situação eles vão primeiro entrar em contato com o senhor, né? Eles vão procurar, temos aqui uma possível violação, tem aqui, né, a gente tem procedimentos para cada uma das situações, mas assim, a regra é que eles vão entrar em contato com o senhor, né, primeiro, até para ouvi-lo, né, por alguma circunstância e tal. Então o senhor deve sempre manter esses telefones aí. O senhor já soube então do episódio aí, né? O que mais agravou ali foi exatamente essa falta Ninguém atendeu o telefone. Ninguém atendeu o telefone dos vários que tinham aqui anotados. Né? Então essa é uma preocupação, né, séria, porque assim, o senhor acompanhou e soube então do desdobramento que não foi nada agradável para ninguém, né? Então para evitar isso, né, eventualmente, né, se houver necessidade, né, como ocorreu naquele episódio ali, né, não havendo resposta, né, o próprio plantão está autorizado, né, a fazer decreto de prisão, determinar a diligência, ou, né, claro. Então até para evitar esse tipo de situação, que eu sempre recomendo, porque é exatamente para não, né, já eu não sabia, claro. Né, então assim, nós já tivemos aqui audiência do pessoal, não sabia que eu precisava carregar no final de semana. Final de semana. Né, porque você não anda com celular, não, porque não, né, então, tá. Nós temos ali, né, um custo desse monitoramento, né, doutor? Hoje é R$149. Eu tenho feito geral, até para evitar situação e burocracia demais, eu dou um prazo de 10 dias para a defesa fazer o recolhimento desse valor, e nós fazemos sempre um recolhimento anual. Perfeito. Tá? Mais fácil. E daí não fica aquele todo mês. E aí, quando for o próximo ano, até se eventualmente houver qualquer tipo de reajuste, aí intima a defesa e ela providencia o recolhimento. Perfeito, tá? excelência. Então o senhor vai receber ali uma guia para fazer o recolhimento. Tá? Tá jóia. Deixa eu ver se esqueci de algo. Bom, eu estava até procurando ali nos termos do acordo, né, em princípio não tem, né, nenhuma outra tipo de restrição, né, só assim, embora o desembargador tenha também autorizado que a gente fixasse, como o senhor está num regime de integral prisão domiciliar ali, né, eu não vou estabelecer por hora nenhuma outra condição a não ser essas, né. É claro, né, só com as restrições que tem, naturais, né, do acesso e contato com as pessoas que também foram denunciadas e das quais o senhor também, né, já denunciou várias delas. Né? Excelência, a gente tem duas perguntas, não sei se é um momento apropriado, o senhor quer... primeiro, como ele está no regime semiaberto e ele está em domiciliar, não numa colônia penal, né, se haveria a possibilidade, e se o senhor achar que não é o momento, por favor, me avise, de mais para frente sair para trabalhar e retornar a ter o recolhimento noturno nos finais de semana, né? E a segunda questão, a mãe do Antônio Palocci mora em Ribeirão Preto e ela tem bastante idade e tem dificuldade de deslocamento.
Então, se haveria a possibilidade de, eventualmente, ele ir até a casa da mãe, se deslocar até lá para visitá-la. Eu acredito que a gente pode atravessar uma petição fazendo esses requerimentos. Vamos fazer o seguinte, doutor, com relação ao primeiro pedido, né? Uhum. Como é um semiaberto integral, tá, né? Então por hora, não. E é isso que a gente tem procurado até estabelecer como condição em relação ao diferencial do aberto, né? Uhum. Não? Tá. Então daí no caso do aberto, quando ele progredir, aí nós vamos realmente, né, estabelecer alguma condição. Tá? Posso? Pois não? Desculpa, eu sou médico. Eu acho que isso me isenta de conhecimentos técnicos. Me permite ignorância, vamos dizer. Mas assim, eu cumpri um período, dada a pena atual, eu cumpri um período fechado maior do que o... Sim, porque nós vamos levar em consideração isso. O regular, né? Senhor, e pelo que eu li no despacho do voto do relator, que foi acompanhado pelo segundo membro, não está escrito integral. Até foi divulgado hoje pela imprensa, eu achei que até que era o tribunal que tinha divulgado, ou a VEP, eu não sabia, que eu poderia trabalhar durante os dias. E eu não vi a palavra integral, eu não sei. Então nós vamos fazer o seguinte. Peticione. Aí, assim, na eventualidade, né, de haver alguma situação diferente, né, comprovado a atividade laboral, aí o doutor peticiona, eu vou dar vista. Até porque, assim, até a doutora, como eu disse ali, né, por conta de não ter acompanhado também os autos. Claro. Né, então, assim, até porque o Ministério Público tem. Agora, assim, eu só estou até pontuando, porque na semana passada a gente fez uma das audiências até com outro réu colaborador, e essa foi uma pontuação que foi feita até pelo próprio procurador. Tá? E o que a gente tem procurado fazer? Exatamente estabelecendo esse diferencial entre o regime, o semiaberto e o aberto. Porque senão ele não vai ter diferença nenhuma. Está entendendo? Então, assim, o diferencial foi esse. Mas a defesa faz o pedido, junto com o comprovante, aonde que vai ser o trabalho, o horário, qual é o tipo de atividade, e eu vou dar vista ao Ministério Público. Né? Se entendermos que até pelo período, né, que o senhor cumpriu ali. Né? E também pelo fato, eu não sei se isso conta, desculpa a minha ignorância de falar, que eu sou autônomo, eu dependo de trabalhar. Então, e acho que assim, o processo de cumprimento de pena, o trabalho não é negativo, não vejo, tenho certeza que você pensa assim também. Sim, não, muito pelo contrário. Então é só essa questão. Tanto que, assim, a gente não quero passear, não quero nada, mas trabalhar, acho que assim, é uma necessidade familiar. Mas aí nós estamos dizendo o seguinte, então assim, por hora, né, até porque o senhor não está exercendo nenhum tipo de atividade, não tem nada, eu teria que me organizar. Então assim, né, uma vez apresentado, né, qual é o tipo de trabalho que o senhor vai desenvolver, aonde que o senhor vai desenvolver, o horário que nós vamos desenvolver, aí a defesa peticiona, eu vou dar vista, né, aos procuradores ali para a gente se manifestar. Mas assim, em regra, estou dizendo, a gente não tem autorizado. Tá claro. Com relação ao segundo pedido, né, da mesma forma, o doutor vai então peticionar, né, informando, né, o local, a periodicidade, o deslocamento, como é que você dá. Porque assim, a gente eventualmente também tem feito essas autorizações, né, para assim, uma vez por mês, né, em princípio, da minha parte não vejo problema, desde que a gente estabeleça, né, esse dia e como é que vai ser. O endereço. Seria sair da minha casa e ir até a minha casa em Ribeirão Preto, visitar lá 1, 2 dias e voltar. Não saio desse, seria uma coisa assim. A gente faz por petição, informando os endereços, os horários de saída. Perfeito. Daí eu vou dar vista ao Ministério Público, né, aí para a gente definir, né. Perfeito. Porque assim, em princípio, Ribeirão não tem como fazer o deslocamento num dia só, né. Dá? Como assim? Num dia só? Ir e voltar? Aí voltar não dá. Né? Por isso que eu estou falando. Então assim, né, porque assim, em alguns casos, o Ministério Público, né, o pessoal da Força Tarefa ali que tem atuado nas ações, eles têm pontuado isso. Então assim, quando, né, mas vai e volta no mesmo dia. Jaú, algumas situações, né, mais próximas. Perfeito. Então assim, o doutor peticiona, né, informa, eu vou dar vista, né, e em princípio, da minha parte, né, às vezes que seja uma vez por mês, em princípio eu não vejo problema, mas aí a gente vai ouvir o Ministério Formaliza isso numa petição. Perfeito, doutor Danilo. Aí o senhor peticiona e junto. Muito obrigado. Um terceiro ponto. Esse processo está tramitando sem segredo de justiça. E como a gente está fornecendo alguns dados dele, telefone, onde vai ficar e tal, a gente gostaria que, se fosse possível, erguer o sigilo desse processo para que não delatados ou terceiras pessoas não soubessem. Doutor, é o seguinte, em relação a esses processos, né,
Até é o seguinte, exatamente esse cuidado a Vara tem, exatamente por conta disso, né? Perfeito. Tem endereço da família, tem endereço de, né? Às vezes tem documento, o senhor vai juntar, né? Tem várias situações de juntada de documentação fiscal, mas de documentação médica, então assim, mesmo que a defesa às vezes junte algum documento que não tenha sigilo, a determinação que eu tenho para a secretaria é para que esses documentos fiquem sempre sigilosos. Excelente. Certo? Perfeito. Então, assim, toda a informação nos autos que dizem respeito à privacidade, né, e à vida, né, particular dele vai estar protegida pelo sigilo, embora os autos não estejam. Tá? Por isso que até várias situações assim, a gente tem tomado cuidado, né, porque é isso que eu falo. Às vezes assim, a gente toma todo o cuidado de proteger determinadas informações, mas daí vem a petição do advogado, vem o despacho do juiz, Sim. vem a decisão do tribunal e explicita isso. Então a gente tem procurado, eu tenho pedido para eles tomarem esse cuidado. Mas assim, em regra, eu não tenho nenhum processo, né, de execução em sigilo. Tá? Perfeito. A gente protege os dados de informação. Né? Tanto que assim, a preocupação que a gente tem é tão grande com relação a essas informações pessoais, que inclusive o acesso ao sistema de monitoramento é restrito. Né, porque ali tem o acesso, né, tem a casa dele, tem eventualmente o deslocamento que faz a casa da residência da mãe, né, nós temos algumas situações, né, de deslocamento de filho, disso, então, tá, quanto a isso, o senhor não se preocupe. Se eventualmente o senhor verificar, o senhor pode peticionar, ou até ligar direto para a secretaria e pedir para a diretora de secretaria que ela está autorizada a fazer isso. Tá perfeito, doutor Danilo. Porque a gente tem essa preocupação ali. Tanto que até os dados que eu pedi para o senhor antes não estavam nem sendo gravados. Perfeito, Danilo. Tá? O que mais? Só isso, a gente agradece aí. O senhor tem alguma outra dúvida ou não? Não. Não? Doutora Rita? Não, a Margarete mandou... Doutores, e aí eu estava vendo ali, né, com relação ao acordo, né, embora o desembargador, né, eu vi ali que ele determinou a progressão e ao mesmo tempo condicionou ao pagamento da multa, né? Só que eu vi que esses valores estão bloqueados e pelo acordo também são suficientes à reparação desses valores. Exatamente. Eu fiz até no despacho ali a solicitação da 13ª Vara dessas informações, né, porque vi que pelo acordo, acho que depois de reparado esses valores, há uma restituição, né? Tem um desbloqueio. Né? Então eu vou pedir para a secretaria essas informações, se for o caso eu peço, ou para a 13ª fazer esses recolhimentos, né? E aí dou acesso à defesa para isso. Perfeito, a gente se manifesta e Mas é recolhe. isso, né? Eu vi ali que eu até pedi, a secretaria até levantou, né? Tem o extrato do valor bloqueado, é bem superior ao que está ali. Acho que é. Perfeito, excelência. Tá? Eu não vou juntar o extrato aqui, mas a procuradoria ali acho que tem acesso, mas aí tem informação nos autos. Tá? Se o senhor quiser que a gente junte algum documento na sequência, a defesa está à disposição. Tá. Doutor, algo mais não? Doutores, algo mais? O senhor tem alguma dúvida ou não? Não? Então, assim, o pessoal na secretaria vai explicar para o senhor ali, né, o funcionamento do equipamento, os cuidados que o senhor tem que ter, né, e eu sempre digo, né, é a chave da sua liberdade, né? Cuide bem dela. Exatamente. Então, por isso os telefonemas, por isso a advertência, por isso a minha insistência em relação a isso, né? Como eu disse, assim, até hoje a gente não tem tido problema. O senhor passou um período assim significativo ali, né, preso. Né? Eu acho que assim, é uma experiência nada boa para ninguém, então acho que ninguém gosta de querer ou tem a ideia de voltar. Né? Então, assim, a liberdade não está na mão de ninguém, está nas suas mãos, né? Ou talvez literalmente na sua perna. Né? É o cuidado do equipamento e dos telefones que o senhor tem que ter. E por isso que eu disse, qualquer dúvida, qualquer situação, né, pode ligar para a secretaria e pedir as informações. Tem um serviço 24 horas? Tem. Tá? Tem um plantão que vai atender, tem... E na minha viagem de volta agora? Tem um... Tá, então essa é uma questão importante. O deslocamento vai ser como, quando e que horas? Vai ser de automóvel. Tá. A gente acredita que umas 8 horas hoje ainda. A gente vai esperar anoitecer para sair. Tá, vão se deslocar de automóvel hoje ainda? De automóvel. Tá. Então aí eu poderia informar a hora que a gente sai. Deixa eu... Vamos chegar lá o quê? Meia-noite, 1h da manhã? Não, 1 ou 2 horas. Tá. Eu peço para anotar no sistema. Tá. Eu peço para anotar no sistema só, porque assim, né, a partir de agora o senhor vai ter, né, nós vamos aguardar, na verdade, o senhor chegar na sua área de inclusão. Então, enquanto o senhor não chegar lá, não tá, né, ele está monitorando, mas, né, o senhor está fora da área. Então, assim, a gente vai fazer a efetiva inclusão quando o senhor estiver lá. Né? No local. Então é por isso assim, eu só vou pedir para eles monitorarem só o deslocamento,
né? E a partir de 2 horas da manhã, ou amanhã mesmo, eu peço para fazer a inclusão daí na área. O senhor vai ver ali, eles vão lhe mostrar, né? Até tem um sistema que trabalha com o Google, né? O seu imóvel lá, o senhor vai conferir que é aquele mesmo, eles vão então delimitar essa área e a partir dali aquela área, né, a área de inclusão. Então aí eu peço para eles programarem para fazer essa inclusão ou a partir das 3 horas da manhã ou a partir da manhã de manhã. Perfeito. Tá? Só para ter esse deslocamento. E eles vão acompanhar o meu deslocamento. Porque o senhor está com o equipamento funcionando já, né? Não, eu também ajuda isso. Eu só não, assim, às vezes a gente faz até o tracejado da estrada, né? Eu acho que talvez não seja necessário, até porque... Eu estou preocupado assim, não, mas o senhor está monitorando. O que talvez o senhor tenha no deslocamento é isso, como eu lhe disse, assim, o equipamento ele funciona com 2 chips de celular e com GPS. Então ele eventualmente quando vai perder um sinal ele vai vibrar na sua perna. Aí o senhor vai saber que é por isso. Tá? Aí o que a gente faz? Cada vez que ele faz isso, ele gera uma informação nos autos, né? A defesa depois vai ter acesso a isso. A gente só realmente junta no processo de execução as faltas relevantes, né? Porque eu sei que é isso, né? O senhor entrou num elevador, ele vai perder o sinal, né? Ou passou a serra lá na viagem, vai perder o sinal. Né? Então ele vai... Tá bom. Então se ele vibrar nesse caminho... É normal por conta dessa fica situação. Desesperado. Ele vai, talvez eventualmente ele vibre por conta só da perda de sinal, porque eu vou pedir para eles deixarem aberto o deslocamento. Tá? Mas o senhor vai viajar com o celular, tem alguém? Sim. O meu está desativado. Mas a gente vai informar o celular tá daí. Com o doutor daí. Tá? Tá jóia, tudo aí. Algo mais não? Bom, se o senhor tiver qualquer dúvida ali, pode perguntar para o pessoal ali que vai fazer a instalação ali. Excelente. Tá? Que eles aí tiram qualquer dúvida. Tá, doutor, eu vou fazer então a juntada do termo, só constando aqui, né, um resumo do que tratamos agora. Pedir para fazer ali só um resumo também do voto do Dr. Gebran, que é exatamente a essência ali da pena que nós estamos então dando início ao cumprimento, né, as recomendações que fiz aqui com relação às questões pecuniárias ali. Vou fazer a assinatura do termo em seguida e faço a juntada nos autos. Qualquer dúvida a defesa pode peticionar. Perfeito. Tá? Os senhores estão dispensados aí de assinar o termo, até porque a audiência inteira é gravada aí. Então tá jóia, excelência. É isso? Agradecemos, doutor Danilo. Até logo.